Glória a Deus, estou aqui fazendo a obra de Deus mais uma vez, em nome de Jesus, né? Fazendo a vontade de Deus, o que Ele confiou, né? Nas minhas mãos aqui, no meu ministério, para passar para o povo, para discernir um pouco melhor, né? A palavra do Novo Testamento, do Antigo Testamento, qual a diferença. Então Deus tocou muito isso no meu coração e é assim que eu estou fazendo, conforme a vontade de Deus. Hoje eu quero ler aqui em Gálatas, capítulo 2, a partir do versículo 11. Capítulo 2 de Gálatas, versículo 11. E chegando Pedro a Antioquia, lhes resisti na cara, porque era repreensível, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi retirando-se e apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, o que é a verdade do Evangelho, né? Jesus Cristo. Quando ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade, né? A gente tem que saber bem discernir essas coisas, a diferença. Se ele fala que ele é o caminho e a verdade, é porque ele é o caminho e a verdade. Então a gente tem que ficar bem esperto com essas coisas, né? Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como os judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que os homens não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Então o que estava acontecendo aqui, infelizmente, né, pela ignorância de Pedro, ainda que ele tenha andado com Jesus, né? Mas ele estava pregando o Antigo Testamento. E aí Paulo está falando aqui para ele, né? Que a gente não é justificado pelas obras da lei, mas a gente é justificado pela fé. Então, a partir do momento que Jesus veio e se entregou por nós, a nossa obrigação é pregar fé. Pregar Jesus Cristo, né? As obras da lei agora não salva. Aliás, nunca salvou, né? A gente é justificado pela fé. Então a gente precisa pregar fé, né? Jesus Cristo. Vocês nunca vão se cansar de ouvir, ou vão, né? Depende de quem está ouvindo, de eu pregar essas coisas, porque foi essa obra que Jesus me confiou. Quando eu comecei meu ministério, eu também preguei. Infelizmente, eu também preguei. Mas é até bom que eu fale isso, porque, né, ninguém nasce sabendo. A gente aprende. Então, tem que saber... Tem que saber, não. Tem que orar e pedir muito a Deus, ao Espírito Santo, para nos ensinar. Eu tenho feito muito essas coisas, né? De orar e pedir sabedoria. Sabedoria, na verdade, não, né? Entendimento da palavra. Tenho orado muito. E até que chegou um dia, e na hora até que eu não me dei conta, sabe?
Mas Jesus falou comigo que tinha caído as escamas. Na hora eu não entendi muito bem. Mas depois que eu comecei a ler de novo, comecei a ver essas coisas, foi que eu me dei conta do que o Espírito de Deus estava falando comigo. E a partir daí eu senti uma vontade muito grande de pregar esse evangelho, de falar dessas coisas, porque foi Deus que colocou no meu coração. Não estou lendo, não estou fazendo obra sem ser a obra, né, do novo evangelho. O que eu estou pregando é o que está escrito aqui, que foi confiado, né, pelo ministério de Paulo. Jesus tem me mostrado essas coisas para passar para o povo, né? Saber a diferença entre os dois ministérios. Né? Quem ainda não ouviu as minhas lives, eu tenho lives falando a respeito dessas coisas. A diferença de um para o outro, né? Porque devemos pregar o novo evangelho. Porque é pela fé, é por Jesus Cristo que somos salvos. Vou começar aqui. O 15 de novo. Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Se a gente é justificado, então, pelas obras de Cristo, para que serve a lei? Então, hoje, depois que Cristo veio, é muito bom que a gente estuda, né? Que a gente venha estudar para a gente falar dessas coisas da salvação, mas não ficar pregando coisas da lei que não salva, não edifica. Né? Como eu já tenho falado, a gente usar a lei como âncora, como Paulo fala aqui, a gente vai chegar lá. Pois se nós que procuramos ser justificados por Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituí-me a mim mesmo transgressor. Olha isso. Olha o que o Paulo está falando aqui. Né? Uma coisa que já foi deixado para trás. Se você continuar pregando isso, então também é um transgressor. Isso é muito sério. Né? Muito sério. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Quer dizer, Jesus, né? Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Paulo aqui chama Jesus de Deus. Porque Deus está em Cristo e Cristo está em Deus. Ele é um só, como diz a palavra. Então ele é Deus. Né? Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde. Como a justiça não vem pela lei, né? Então Cristo não morreu de balde. Cristo morreu de balde para que nós vivêssemos pela fé em Deus, pela fé em Cristo, e já não pela lei. Né? Então a gente tem que saber discernir essas coisas. Só quisera saber isto de vós.
Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quem é que mandou o novo Consolador? Não foi Cristo? Se ele mandou um novo Consolador, é porque o Consolador que havia não era digno de salvação. Mas depois que Cristo padeceu na cruz, nos mandou o Espírito da verdade, o novo Consolador, o verdadeiro Consolador. Para a gente falar, para a gente pregar, para a gente crer, para a gente ser salvo pela fé. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Antigo Testamento é carne. Novo Testamento é Espírito. Antigo Testamento foi posto por causa das transgressões, até que viesse, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até que viesse. A partir do momento que Cristo veio, anulou o Antigo Testamento para quem está em Cristo. Para quem não, vai ser justificado pela lei. Quem foi justificado pela lei? Senão Jesus Cristo, que foi perfeito em tudo. Nós somos todos pecadores. Não tem como o homem ser justificado pela lei, porque nós somos feitos pecadores. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e opera maravilhas entre vós, o que faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Quem deu o Espírito é a pregação da fé. E o caso é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, quer dizer, como fé, Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quem crê em Jesus Cristo é que são os filhos de Abraão. Não foram as posteridades, mas uma posteridade que foi Cristo. E quem crê em Cristo. Então a promessa foi feita para Abraão, para Jesus Cristo e para quem crê em Jesus Cristo. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Quem é da fé? É quem faz as obras da fé. Quem faz as obras de Jesus Cristo. É quem crê em Jesus Cristo. Todos aqueles, pois, que são das obras são... Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Eita glória! Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Então, o que é a lei? A maldição. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Quem cumpriu todas as leis e não pecou foi Jesus. Então, se a gente vive, se a gente prega essas coisas, a gente está debaixo da maldição.
Por que maldição? Porque nós somos pecadores, não temos a menor condição de ser justificado pela obra da lei. Por isso Cristo veio e se fez maldição por nós, para a gente passar a crer nele e não na lei como era antes. Que até crucificaram Cristo por causa da lei. E até quando a gente vai continuar pregando lei, ao invés de pregar salvação, que é Cristo Jesus. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Nem devemos fazer as coisas da lei, que são o Antigo Testamento, mas se a gente for pregar falando da salvação. Mas não é isso que eu tenho visto. Sinceramente, não. Não tenho visto. Como eu já falei aqui, tem hora que dá vontade de sair correndo de dentro de algumas igrejas. Sem brincadeira. Não é brincadeira, não. Por falta de sabedoria. Por não conhecer o Evangelho. Precisamos orar muito, pedir discernimento para Deus, para que Ele venha nos colocar isso no coração. Infelizmente, não são todas as pessoas que vão ouvir essas palavras que eu tenho pregado aqui. São poucas. Poucas. Então, infelizmente, ainda a gente vai ver muita gente pregando isso. Uma palavra dessa que Jesus nos deixou aqui não é da minha parte. Não sou eu, não fui eu que escrevi isso. Mas as coisas que está escrito aqui por intermédio do Espírito Santo no ministério de Paulo. Ele está falando essas coisas para nós aprender. Mas enquanto não cai, enquanto não cai as escamas do olho, a gente não consegue ver. E hoje Deus me trouxe aqui para pregar essas coisas para alguns, Para alguns. Olha aqui. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. De sorte que hoje em dia não existe mais essa lei, de ser pendurado, pelo menos não legalmente, Mas a gente vê barbaridade por aí. Mas essa lei existiu muito tempo, Muita gente foi pendurado no madeiro. Essa era a maldição da época, Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, é muito legal isso aqui, porque quando Paulo ele escreve a palavra de Deus, ele escreve por intermédio do Espírito Santo. Mas quando ele fala por ele mesmo, ele fala aqui. Todas as vezes, ele fala aqui, quando ele fala por ele mesmo. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem lhes acrescenta coisa alguma. Isso aqui é a lei do Antigo Testamento. Quando era confirmado, não tinha jeito. A sentença de morte era certa.
Mas quem confia no homem? Maldito é o homem que confia no homem. Nem todas a gente deve confiar. Tanto que crucificaram Cristo. Essa é a lei do Antigo Testamento. Fora as outras coisas, né? Que a gente sabe. Que hoje também acho que não existe mais. Que era apedrejar essas pessoas, como foi Estevão. Quase que apedrejava a prostituta, né? Maria Madalena. E se já pensou se eles começassem a jogar pedra ali na prostituta? Cristo estava lá no meio. Isso era para pegar Cristo, para apedrejar, mas como não era da Escritura, então não aconteceu. Por causa do poder de Deus. Então acabou sendo livre a prostituta, mas ela se converteu verdadeiramente. Ela reconheceu e ela seguiu Jesus. Foi a primeira que foi no outro, quer dizer, no terceiro dia ela foi a primeira a chegar onde estava Jesus crucificado, quer dizer, enterrado, né? Naquela época colocava em caverna, né? Ela foi a primeira. Levantou de madrugada e foi para lá. Chegou lá, Cristo já tinha ressuscitado. Foi a primeira. Ela realmente se converteu. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade, como eu já tinha falado. Não diz as posteridades, como falando de muitos, mas como de uma só. E é a tua posteridade, que é Cristo. Então a promessa foi feita por intermédio de Abraão para Cristo, e depois quem viesse a crer nas promessas, né, do Novo Testamento, que é Cristo crucificado. Por isso aquele povo, né, não foi salvo. Deus sabe de todas as coisas, né? Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois de Abraão, né, quando foi feita aquela promessa para Abraão, a lei só veio depois de 430 anos. A lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos não na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não é um só, mas Deus o é um. Tá vendo o que eu falei? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões. Por isso veio a lei. Até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita. A crucificação de Jesus Cristo. Até que viesse. Então agora quem está na fé de Jesus Cristo já não vive mais pela lei. Já não tem mais importância pregar a lei. Pregar Jesus Cristo. Né? Se a gente prega pela lei, a gente é um transgressor da palavra de Jesus Cristo. Já não reconheceu que Jesus Cristo foi crucificado por nós na cruz. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é de um.
Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. Porque se dada fosse a lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Vou ler aqui de novo. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. De sorte que, dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. A justiça não foi pela lei. A justiça veio por intermédio de Jesus Cristo, a quem foi dado, né, as promessas. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Tudo e todos debaixo do pecado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Não há um justo sequer. Não tem como nenhum de nós ser salvos pelas obras da lei, porque somos pecadores, fomos encerrados debaixo da lei, debaixo do pecado. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. Jesus Cristo já se manifestou. Já tem mais de 2000 anos. Paulo pregava muito essas coisas, mas com o passar do tempo isso foi fugindo, foi deixando, né? O pessoal foi deixando isso. É muito tempo. E já não tinha mais quem pregava. E hoje também não, né? Até hoje não. Eu não tenho visto. Mas Jesus está me usando aqui hoje para falar essas coisas para o povo. De maneira que a lei nos serviu de aio ou de âncora, né? Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Por isso que eu falei, é bom ler e saber dessas coisas, é bom ler e saber. Né? Mas a gente, pregador, não devemos falar da salvação. Podemos usar exemplos do Antigo Testamento, como os outros pregadores da época faziam. Mas o importante, né? O importante hoje é nós pregar Jesus Cristo. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. Já não estamos mais debaixo do pecado. Depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo da lei. Quer dizer, nem todos, né? Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pela fé em Cristo Jesus. Mas quem está em cima do muro, não. Por isso fala isso aqui na palavra. Os que estão em cima do muro, né? Que ainda anda fazendo as obras da lei, falando das obras da lei, quando a lei é maldição. Foi feita por causa da transgressão do povo, até que viesse Jesus Cristo. E quando ele padeceu, né? Ele consumou. Agora somos salvos por Jesus Cristo, pelas obras de Jesus Cristo. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque sois todos em um só, Jesus Cristo. E se sois de Cristo, nem todos, né? Minoria a gente sabe, infelizmente.
Então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Se sois de Cristo, são herdeiros de Abraão, né? Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, quem é menino? Quem vive debaixo do mandamento, que ainda é alimentado com leite, não com mantimento sólido. Digo, pois, que todo o tempo em que sois herdeiro é menino. Peraí. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em tudo difere do servo. Em nada difere do servo, aliás. Estou aqui pensando em uma coisa e estou meio desconcentrado. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo. Está debaixo da lei. O herdeiro. Mas se ele ainda é menino, quer dizer, se ele não soube discernir essas coisas, ainda ele é menino. E ainda ele está debaixo da lei. Ainda é servo. Ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo dos tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Que Deus venha me usar poderosamente para mostrar nessas coisas para os filhos, né? Pelo tempo do Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Primeiro rudimento, Antigo Testamento, de novo eu vou falar. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei também como nós, para remir os que estavam debaixo da lei. Agora nós não precisamos mais estar debaixo da lei, agora nós precisamos estar sobre a lei, debaixo do mandamento de Jesus Cristo. São duas coisas distintas. Distinta por quê? Porque a lei não justifica ninguém. A lei não salva ninguém. Mas é importante a lei, saber a lei, ler as palavras, ler a palavra. Primeiro conhecer Jesus Cristo, quem foi e quem é. E depois a gente vir saber das coisas da lei. Porque, irmão, nós não sabemos o dia de amanhã. A gente sabe que morre gente, bebê, jovem. Então, se a gente é justificado pela fé, primeiro vamos conhecer, então, quem salva pela fé, que é Jesus Cristo. Para a gente reforçar, para a gente se revestir do capacete, né? Para a gente não perder tempo. Depois a gente vai ler Antigo Testamento, para a gente conhecer Antigo Testamento. Mas geralmente as pessoas começam lá em Gênesis, né? Depois vem lendo até chegar no Novo Testamento. Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. A gente não recebe essa adoção, né? Enquanto a gente estiver na lei. Só depois que a gente, né, conhece Cristo. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama Abba, Pai. Porque sois filhos. Aí que ele manda o Espírito. Assim que já não é mais servo, mas filho, e se é filho, és também herdeiro de Deus por Cristo Jesus.
Não adianta, irmão. Cristo Jesus. Sem ele, sem nada. Sem ele, nada foi feito. Mas quando não conhecesses a Deus, servia aos que por natureza não são deuses. Eita glória. Mas quando não conheceis a Deus, que é Jesus Cristo, servia aos que por natureza não são deuses, por natureza. Mas eles se acham deuses, enganam muitos. Que é o pior. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres. Mas agora que conhece Jesus Cristo, como pode então ainda permanecer nessas coisas que eu tenho dito aqui? Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecido de Deus, porque Ele nos amou primeiro, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Eita glória! Guardar dias e meses, e tempos, e anos, receio de vós, que haja eu trabalhado em vão para convosco. Irmãos, rogo-vos que sejais como eu, porque também eu sou como vós. Nenhum mal me fizeste. Paulo estava falando essas coisas porque ele não estava acreditando que o povo estava tornando a fazer essa obra depois que Jesus Cristo veio. Ele estava perplexo, como ele fala aqui na palavra. Né? E depois que Deus me deu esse entendimento, agora também eu estou. Infelizmente. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza de carne. Para quem não sabe, Paulo de Tarso era Saulo de Tarso, que perseguia a igreja de Cristo. Ele era da religião do judaísmo. Né? Perseguia a igreja. E não rejeitastes nem desprezaste. Isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebeste como um anjo de Deus, como Cristo mesmo. Ele chegava a acreditar que Paulo era Cristo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaria os olhos e mos deste. Paulo, ele estava assim, tão indignado que ele está dando um exemplo aqui, que se ele pudesse, ele arrancava o olho, né? O olho dele, aliás, e colocava na cabeça daquele povo para ele conseguir enxergar essas coisas. Olha a revolta de Paulo, porque ele já tinha pregado essa palavra lá. Pedro já tinha andado com Jesus Cristo. Mas nós que sabemos que Pedro era analfabeto, isso fez uma diferença, né? Porque dependia das pessoas para ler, para entender. Mas Deus escolheu Pedro. Né? Deus sabe bem o que faz. Mas o ministério de Paulo foi muito importante. Porque Paulo foi lá abrir os olhos desse povo, principalmente de Pedro. Fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Eita glória! Eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vos tenhais zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre de bom e não somente quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Ele estava tão indignado, né? O povo fazendo essa obra. Até que Cristo seja formado em vós. Até que Cristo seja formado em vós. Precisamos saber
muito isso, gente. Separar as coisas. O que importa hoje nas igrejas, o que importa hoje é Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador, único Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele fala isso na palavra. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo é a única porta. Não existe outro nome, não existe outro evangelho, não existe outra pregação. Eu bem quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Olha isso, gente. Para quem já tinha dado a vida ali, pregando, fazendo a obra de Deus, chegar e ver eles fazendo o outro tipo de evangelho que já não se prega mais, ele estava perplexo. Imagina hoje. Imagina se Paulo chegasse aqui hoje e visse isso como está hoje. Imagina se Cristo volta hoje. Por isso que Paulo falou, né? Através do Espírito de Deus. Que a gente ia procurar a palavra de um lado para outro, de um lado para o outro e não ia encontrar. Não é porque não existe mais Bíblia, é porque não existe mais Espírito. O povo, infelizmente, é isso. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era segundo a livre por promessa. O que se entende por alegoria. Porque estes são os 2 concertos. Um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás a luz. Esforça-te e clama tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa com Isaque. Mas como então aqueles que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também é agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e o seu filho. Lança fora o pecado. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Eita, glória a Deus. Deus tem me usado muito para falar dessas coisas, que é muito importante, não é à toa. Nós estamos vendo como está a situação do mundo, né? Então que a gente vem dar muita atenção, fazer a obra de Deus, passar essa palavra adiante, para que muitas vidas venham a ouvir, porque é muito importante. Não tenho falado isso de mim mesmo. Tenho lido aqui. E pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele me deu um entendimento para que eu pudesse estar aqui hoje falando. Né? Então, cada um venha fazer a parte, ajudar, né? Para que a gente venha fazer essa obra, que é muito importante. Compartilhar, irmão. Em nome de Jesus, eu agradeço.